Olha, o Flamengo só não fez chover no Maracanã, hein? Tomou um susto, o Fortaleza perdeu um pênalti com o Pikachu, depois só deu o Mengão 2-0. Mas teve uma discussão entre o Braz e o Gabigol, que coisa, hein? Atrasado, perdeu o primeiro grande momento do jogo. Antes mesmo do relógio marcar 10 minutos, Thiago Maia fez pênalti em Lucero. Iago Pikachu foi pra bola e... mergulhou e defendeu Matheus Cunha. A gente estuda bastante para poder executar, mas a decisão sempre é do goleiro, ele deixa claro e pude ser feliz. Acontece, sim, como acontece en expulso, como acontece en diferentes situaciones dentro del show. Esta vez erramos un penalti, Pikachu en determinado momento fiz pênaltis importantes para a gente. Com a Arrascaeta do outro lado, não dá para vacilar. O uruguaio deixou a marcação para trás e cruzou de 3 dedos para Gabigol completar para as redes. Gabigol não tá nem aí, esticou a perna e mandou pro fundo, Gabigol. Foi um gol especial, o de número 150 do camisa 10 pelo Flamengo. O jogo era lá e cá, Gerson perdeu a chance de ampliar. E Caio Alexandre de empatar depois de bobeira de Matheus Cunha. Assim como o Pochettino, atrapalhado por Wesley. Mas quando a bola cai nos pés de Arrascaeta... Não, calma, dessa vez não acabou em gol. No intervalo, preocupação para o torcedor rubro-negro. Gabigol sentiu o tornozelo direito e foi substituído. Segundo o portal GE, o atacante chegou a discutir com o vice-presidente de futebol Marcos Braz, culpando o estado do gramado pela lesão. No segundo tempo, Pedro só não aumentou porque João Ricardo se esticou todo. Até que a bola sobrou para Arrascaeta de novo. E dessa vez ele nem deu chances ao goleiro. De Arrascaeta mandou uma bomba na bola que sobrou para ele na rede do Fortaleza. Foi o primeiro de Arrascaeta nesse campeonato brasileiro, mas que fez ele entrar para um top 3. Se igualou a Aristizábal como o terceiro estrangeiro com mais gols na história do Brasileirão, ficando atrás apenas de Guerreiro e Petkovic. O camisa 14 tem agora 48 gols na competição. Aos 33 minutos, foi substituído por Vitor Hugo e todos aplaudiram de pé o dono da noite. Com a assinatura de Arrascaeta, 2-0 Flamengo. Gerou muitas situações de gol. Criamos muitas situações de gol. Estou muito feliz por essa vitória. Calma, já o líder Botafogo. Flamengo com Pedro Henrique Torre, porque teve anúncio do Alan, tem apresentação, o mercado agora oficial do rubro-negro. Certo, Pedro? Certo, Mari. Tudo bem? Um beijo para você, beijo para Mari Pereira, abraço aí para o Marra, todos os amigos desse Sport Center. Um dia agitado aqui no Ninho do Urubu. O Flamengo daqui a pouquinho apresenta o Luiz Araújo, um grande reforço para essa janela. Anunciou o Alan, anunciou o Rossi. Os jogadores vão ser apresentados aí com o passar do tempo. Hoje abre a janela, então esses jogadores, se registrados em boas condições físicas, já vão poder estrear no time do técnico Sampaoli. Nessa quarta-feira tem um confronto contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. O Flamengo não para por aí, quer dar mais reforços para o treinador argentino. Além desses 3 jogadores aí que o Sampaoli tanto pedia, tá no alvo mesmo o Claudinho do Zenit. O Flamengo ainda busca um acordo aí, tem a ideia de entre 15 e 20 milhões de euros. Quem sabe fazer esse acordo com os russos aí, sabe que é uma negociação muito difícil, mas há um otimismo dentro do clube rubro-negro. Em relação a zagueiro, a possibilidade do Lucas Veríssimo também, trabalhou no Santos na época com o Sampaoli e tudo mais, é um jogador que é muito bem visto dentro do Ninho do Urubu, mas tem a questão da lesão, então por isso o
Flamengo tem um cuidado com esse jogador, que é saber quais são as bases exatamente para trazer esse atleta e não fazer um alto investimento e aí depois saber quais são exatamente as condições. Além disso, uma possibilidade, quem sabe, de um lateral, mas aí mais uma oportunidade de mercado. Aquele lateral com um bom nome e um bom valor que apareça no momento. Então o Flamengo trabalhando nessas frentes aí, tem 3 nomes agora já garantidos e quem sabe mais 2 pela frente aí, e que o lateral ainda é uma possibilidade também. Mari. Ô Pedro, a gente vai mostrar no F90 também a apresentação do Luiz Araújo acompanhando o Flamengo nas suas movimentações. A gente te chama para atualizar mais do rubro-negro. Mas ele está demonstrando que está saindo da jaula, saindo do cárcere, o malvadão. Porque tem um elenco muito forte, né? Que está melhorando, novas peças estão chegando e outras virão. E por que eu vou esperar? Porque o Flamengo tem agora uma sequência difícil e que, se ele passar bem por ela, aí eu falo aqui para vocês, o malvadão voltou. E qual é essa sequência? Quarta-feira, Atlético Paranaense, Maracanã, Copa do Brasil. Sábado, Palmeiras no Allianz Parque, Campeonato Brasileiro. Outra quarta, Atlético Paranaense, lá na Arena da Baixada, Copa do Brasil. E no outro final de semana, na rodada 15 do Campeonato Brasileiro, Fluminense. Se passar por essa sequência, jogando como fez contra Alcas e Fortaleza, aí eu falo aqui, o malvadão voltou. Parece que está voltando, mas eu ainda vou aguardar um pouco, até porque o Sampaoli vai receber aí os jogadores que ele quer, ele vai continuar girando o time, quem não tiver bem vai rodar, então é isso. E não tem conversa. A que ponto o Vasco da Gama chegou, né? Meus amigos, o Flamengo entrando no rumo, e parece que está entrando, e daqui a pouco a gente pode até explicar por que isso está acontecendo, e eu tenho um diagnóstico sobre isso, mas o Flamengo, com o elenco que tem, ele pode buscar as 3 competições. Por exemplo, qual era o meu papo com o Alain Bimadi aqui fora? A gente estava falando sobre um time B do Flamengo, um time reserva do Flamengo. E qual seria esse time? Eu estava escalando aqui com o Alain Bimadi. Rossi, Varela ou Mateuzinho, Davi Luiz e um zagueiro que virá, e se não vier, tem o Pablo ou o Rodrigo Caio e Felipe Luiz. Aí no meio campo, você colocaria Thiago Maia, Vitor Hugo, Matheus França, Everton Ribeiro. E no ataque, Pedro e Luiz Araújo ou Cebolinha. Pô, esse time... Isso que você nem falou de Matheus Gonçalves, tá vendo? Eu não falei em Matheus Gonçalves, Vidal já ficou para trás, nem se fala mais nele. Esse time que eu sei aqui agora é um time que briga pelo título do Campeonato Brasileiro, pelo título da Copa do Brasil e pelo título da Libertadores. E aí eu estou imaginando um time principal do Flamengo como Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Alan, Pulgar, Gerson e Arrascaeta, Gabigol e Bruno Henrique. Com esses 2 times, fora outras peças que tem para compor o elenco, o Flamengo tem condições de disputar as 3 taças. Tem. Como no ano passado, ele teve também. Só que num determinado momento, ele acabou falhando em alguns jogos do Campeonato Brasileiro e o Dorival fez a escolha de optar pelas Copas, mas o Flamengo poderia ter continuado no Campeonato Brasileiro. Ou seja, ano passado ganhou 2 de 3. Esse ano tem um elenco ainda mais forte. Então, o Flamengo é sim candidato a ganhar
a tríplice coroa. Óbvio que é dificílimo, é inédito. Nunca nenhum time na história do futebol brasileiro conseguiu isso, ganhar as 3 principais competições em uma só temporada. Mas que o Flamengo tem condições, tem. E aí eu acabo respondendo ao nosso Maurício, né, que mandou uma mensagem aí carinhosa. Eu acho que o Flamengo ele começa a embalar. Ele começa a embalar. E por que ele começa a embalar, Alan Bimad? Na minha opinião, vale lembrar que o Flamengo ele vinha crescendo antes da data FIFA, 10 partidas sem perder, aí veio a data FIFA e aquela atuação decepcionante contra o Bragantino, que o Bragantino aproveitou e goleou o Flamengo por 4-0. Após aquele jogo, o Sampaoli deixou transparente a sua decepção com o time e com o que tinha acontecido. E a partir dali, recados importantes foram passados. Jogo seguinte, Vila Belmiro, Arrascaeta foi para o banco, Thiago Maia foi para o banco, Pedro ficou no banco. Aí depois do jogo, vitória do Flamengo 3-2, na coletiva perguntaram, você poupou o Arrascaeta? Ele chegou e falou assim, não, eu não poupei o Arrascaeta não. Eu imaginei um time para esse jogo sem o Arrascaeta. Ele ficou no banco de reservas por opção técnica. Mandou o recado. Jogo seguinte, Alcas. O que ele fez? Opa, dessa vez quem vai jogar é o Pedro, o Bruno Henrique joga, Arrascaeta, você está voltando. Gabigol, banco. Aguarde a sua oportunidade. Mandou o recado. Estamos falando de Gabigol e Arrascaeta, hein? 2 dos maiores jogadores da história do Flamengo. E aí, o que aponta o noticiário com esses recados sendo mandados? Arrascaeta um jogo no banco, Gabigol outro jogo no banco, Luiz Araújo está chegando, o Alan está chegando, o Rossi já chegou, o Claudinho pode vir, De La Cruz, o Flamengo não desistiu. O Flamengo está melhorando o seu grupo, aumentando a competição e trazendo jogadores que o Sampaoli pediu e gosta. Ou seja, o recado foi o seguinte, Alan Bimad e amigos do Zona Mista da S1 Live. Não tem vaga cativa e a competição vai aumentar. Está chegando gente boa aí que eu gosto e confio. Então joguem, porque se não jogarem, não estarão garantidos no time principal. E a partir daí, Alcas, grande atuação, apesar da fragilidade do adversário, mas grande atuação. Vale lembrar que o Flamengo já enfrentou equipes frágeis na temporada e foi um fiasco. E contra o Fortaleza, que é uma boa equipe, uma das melhores do futebol brasileiro atualmente, uma atuação muito boa de novo. Ou seja, eu acho que esse conjunto de coisas pode fazer com que o Flamengo realmente... Então foi isso, nação. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar seu like para nos ajudar. Compartilhe também o conteúdo para outras pessoas, amigos, familiares. E deixe aqui no comentário o que você achou sobre esse vídeo.